Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula vamos falar um pouquinho sobre sistema de numeração e números naturais. Essa aula é muito importante para você, aluno do 6º ano do ensino fundamental, que precisa resolver as questões que estão lá no seu plano de estudo tutorado, ou seja, lá no seu PET de número 2, semana também de número 2. Mas antes, deixa eu te pedir aquele like para poder fortalecer o nosso canal. E caso você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, assim você não vai perder nada do que é postado em nosso canal diariamente. Peço também que você possa compartilhar essa aula com seus amigos, com todos os seus conhecidos. Assim o nosso canal vai poder ajudar o máximo possível de pessoas, ok? Conto com a sua colaboração, conto com a sua participação. E nessa aula, então, a nossa unidade temática será os números. E o objeto de conhecimento dessa aula será o sistema de numeração decimal e também operações com números naturais. Então, vamos lá? Vamos começar, então, falando sobre as operações com números naturais. Lembrando a você o seguinte, que quando a gente fala em números naturais, foi porque surgiu naturalmente, com a necessidade de contar. Então, o princípio básico para os números naturais foi justamente a contagem. Só que a matemática ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Assim como a humanidade ela vai se desenvolvendo, a matemática ela vai se desenvolvendo junto. Então, nós chegamos agora às operações que são feitas com esses números. Então, nós temos a primeira operação aí, que é a operação de adição de números naturais. Então, acompanha na tela, por favor. Aqui nós temos, 218 mais 31. Então, esse primeiro número aqui que está sendo adicionado com esse segundo número, esse primeiro número é chamado de primeira parcela. Esse segundo número é chamado de segunda parcela. Perceba que 318 mais 31, a ideia é somar unidade com unidade, dezena com dezena e centena com centena. Então, 8 mais 1, 8 unidades mais 1 unidade, 9 unidades. Uma dezena mais 3 dezenas, 4 dezenas. 2 centenas mais 0 centenas, 2 centenas. Então, nesse caso, nós temos a soma, o total, 249. Primeira parcela, 218. Segunda parcela, 31. É importante também nós falarmos sobre algumas propriedades básicas aí, quando nós falamos sobre a adição de números naturais. A primeira é a comutativa. O que seria isso, professor? É que, se você somar 1 mais 8 ou 8 mais 1, o resultado é sempre o mesmo, vai dar 9, ok? A propriedade também é associativa. O que seria a propriedade associativa? É quando você tem 10 mais 3 mais 6, por exemplo. Você pode somar 10 mais 3, 13, mais 6, 19, ou, se preferir, pode somar 3 mais 6, dá 9, mais 10, 19, do mesmo jeito. Então, a propriedade associativa aí, ela também, ok? É tranquila para você utilizá-la dentro dos números naturais. Agora, outra propriedade importante é você saber que o zero é o elemento neutro da adição, ok? O elemento neutro da adição é o zero. Então, qualquer número somado com zero vai dar o próprio número. Agora, a subtração de números naturais. Eu tenho aqui, por exemplo, 200 menos 300. E aí a pergunta é, qual o resultado que vai dar? Ora, vai dar 170, não é isso? 170 é o resultado. O primeiro valor que nós temos aqui é chamado de minuendo. O segundo valor que está subtraindo é o subtraendo, ok? E o resultado vai ser a diferença, ou também conhecido como resto. Então, se eu pego 200 e tiro 30, vai me restar 170. A diferença entre 230, 170. Tranquilo? Sossegado? Então, é importante você entender o seguinte, que adição e subtração são operações inversas. Como assim? Olha aqui, aqui é um menos, não é isso? Mas eu posso somar também. Se eu pegar 170 e somar com 30, o resultado vai dar 200, ok? Perceba que eu saí do minuendo, subtraindo, para a diferença. Eu posso pegar a diferença, somar com subtraendo, que vai dar como resultado final o minuendo. Por isso que a gente fala que adição e subtração são operações inversas. 170 mais 30 é igual a 200. Ok? Tranquilo? Então, beleza. Vamos avançar.
falar um pouquinho agora sobre a multiplicação de números naturais. Aqui eu tenho 103 vezes 3. 103, que é o primeiro valor, ele é chamado de primeiro fator. O 3, que é o segundo valor, ele é chamado de segundo fator. E quando eu multiplico 3 vezes 3, 9, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3, vai dar como resultado final 309. O que é esse resultado final aqui? Ele é chamado de produto, tranquilo? Chamado de produto. É importante também falar das propriedades quando nós temos a multiplicação. A primeira delas é chamada de propriedade comutativa. Ou seja, em uma multiplicação de dois números naturais, a ordem dos fatores não altera o produto, ok? Ó, se eu multiplicar 2 vezes 6, é a mesma coisa que 6 vezes 2. O resultado final é 12. Agora, segunda propriedade é associativa. Se eu tenho 12 vezes 2 vezes 6. 12 vezes 2 vezes 6. Se eu multiplicar primeiro 12 vezes 2, vai dar 24. 24 vezes 6 vai dar 144. Ou eu posso também multiplicar primeiro aqui, ó, 2 vezes 6, 12. Perceba que são os mesmos números, ok? Se eu multiplicar primeiro 2 vezes 6, 12, vezes 2, 144. Então, a ordem de escolha, no caso, aonde eu começo a multiplicar, ela não vai influenciar, tá vendo só? Por isso que, nesse caso, a propriedade associativa, ela é aplicada também à multiplicação. Outra coisa importante, quem é o elemento neutro da multiplicação? O elemento neutro da multiplicação é o número 1, ok? Qualquer número multiplicado por 1 é sempre igual a ele mesmo. Outra coisa importante é a chamada propriedade distributiva da multiplicação. O que seria essa propriedade distributiva? Seria o seguinte, ó, quando eu tenho um número multiplicando por valores entre parênteses, eu posso, ó, fazer a distribuição. 4 vezes 12, depois 4 vezes 2, ó. 4 vezes 12 mais 4 vezes 2. Aqui, ó, 4 vezes 12 mais 4 vezes 2. 4 vezes 12, 48, mais 4 vezes 2, 8. 48 mais 8, 56. Fechou aqui. Tá vendo só? Tranquilo? E agora, falando sobre a divisão de números naturais, é importante a gente saber o seguinte, a chamada divisão euclidiana, quando eu tenho, por exemplo, ó, 23 dividido por 4. 23 dividido por 4, utilizando esse processo aqui de resolução, a ideia é, eu vou escrever um número aqui, que multiplicado por 4 vai dar próximo igual a 23. Esse número, então, vai ser o número 5, não é isso? Vai ser o número 5. 5 vezes 4 vai dar 20. 23 menos 20, resultado final aqui é 3. Esse número 23 aqui, ó, a posição, essa posição que o número 23 ocupa, essa posição ela recebe um nome. Essa posição ela é chamada de dividendo. Dividendo. Essa posição que o 4 ocupa, ele é chamado de divisor. Essa posição que o 5 ocupa, ele é chamado de quociente. Ok? Quociente. E essa posição que o 3 ocupa, ele é chamado de resto. Então, eu tenho uma divisão de números naturais, nós temos o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Lembrando que dividendo, divisor, a ideia é que o número que eu escrevo no quociente, o número que multiplicado pelo divisor, vai ser próximo ou igual ao dividendo. Quando eu tenho ali um resultado final, esse resultado final vai ser o resto, ok? E o resto, ele é sempre menor que o divisor. Então, se eu tenho no resto um valor que é maior que o divisor, então eu continuo fazendo a divisão, ok? Até porque o resto tem que ser sempre menor que o divisor. Beleza? Tranquilo? Então, tá aí. Agora, uma propriedade importante é o seguinte, ó. Aqui eu tenho o número 23. Quem é o 23? 23 é o dividendo. Então, esse valor dividendo 23 é a mesma coisa que eu pegar quem? O divisor, que é 4, multiplicar por 5, não é isso? 4 vezes 5, 20. Então, vezes o quociente, que é 5, ok?
4 vezes 5 é 20, professor. Não é 23. Então eu tenho que somar. Mais quem? Mais o resto, que é 3. Ou seja, dividendo é igual a divisor vezes quociente mais o resto. Tranquilo? Certinho? Beleza? Então tem essa formulazinha aí para poder te ajudar também. É só você lembrar, dividendo é igual ao que mesmo? Divisor vezes quociente mais o resto. E agora, para finalizar essa nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a potenciação de números naturais. Em matemática, existe uma outra forma de representar multiplicações em que todos os fatores são iguais, chamada de potenciação. Como que funciona isso? Olha, quando eu tenho, por exemplo, 3 elevado a 2. Esse número que eu tenho embaixo, ele recebe um nome. Esse número aqui, ó, ele é chamado de base. Ok? E esse número de cima aqui também recebe um nome. Ele é chamado de expoente. Então, eu tenho a base, nesse caso, a base é 3, e tenho o expoente. Nesse caso, o expoente é o número 2. E o que isso significa? O expoente me indica quantas vezes a base está sendo multiplicada por ela mesma. Então, nesse caso, a base, que é 3, vai multiplicar por ela mesma 2 vezes. Então, vai ser 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 9 é o resultado da multiplicação. Beleza? Tranquilo? Espero que você tenha compreendido todos os conceitos aí. Espero que você tenha gostado dessa nossa aula, ok? E tenha aprendido, porque agora você tem totais condições de resolver as questões que estão no seu PET. Então, você vai parar agora um pouquinho, vai resolver as questões e depois você volta aqui de novo em nosso canal para você dar uma olhadinha aí nas resoluções, fazer as correções das questões que você resolveu. Beleza? Tranquilo? Quero te convidar toda quinta-feira, às 3 horas da tarde. Nós temos aqui em nosso canal, o Quiz do PET, ok? Para que você possa revisar todos os conceitos aprendidos aí ao longo do seu estudo na semana. Beleza? Tranquilo? Olha só, vou aguardar você então no nosso quiz. Esse materialzinho aqui eu vou deixar disponível para você aqui na descrição aqui da nossa aula, ok? Peço que você possa comentar aqui embaixo, compartilhar, deixar o seu like também para fortalecer aqui e ajudar o nosso canal. E no mais, te aguardo em nossa próxima aula. Vou deixar também com você as minhas redes sociais, caso você queira me seguir, fique à vontade, tá bom? Essas são as minhas redes sociais e aguardo você em uma próxima aula. Ó, tchau, tchau e fui! Até a próxima!